O juízo final que lemos acontecerá 1007 anos depois do arrebatamento da igreja. Porque a igreja será arrebatada. Aqui na terra, 3 anos e meio. O que o dinheiro não faz, né? 3 anos e meio. A pessoa mentir descaradamente, né? Depois disso, enganando a igreja descerá meio mundo de gente Apocalipse 19. que não tem conhecimento E bíblico, essa descida de Cristo com a igreja. e todos caem na onda visível. dele. Essa história que Isaías e Jeremias fala sobre o mar do Nilo secar, e o anjo vai derramar a taça no rio Eufrates, são metáforas sobre as nações que quebraram a aliança com Deus, as nações das tribos Dan e Efraim, em Juízes 18. Essas profecias de Isaías e Jeremias trata do mar de almas desgarradas que abandonaram o concerto e a circuncisão, e assim foram considerados gentios pelos judeus. É uma profecia para destruir todos os que pertenciam à besta ou anticristo, onde a ira do Senhor recaiu sobre eles. Vá para Apocalipse capítulo 7, versículo 4 e 5, e você verá que essas duas tribos não foram seladas com o selo de Deus, porque tornaram-se gentios, ficaram fora da relação das 12 tribos de Israel, pois Deus a rejeitou, pois quebraram a aliança, e se espalharam dentro de Israel, e toda a Ásia Menor. Quando Jesus chegou, Israel inteira estava sofrendo com a pandemia da lepra por causa da maldição que recaiu sobre Israel. Mar é uma figuração que o próprio Deus colocou para os filhos de Abraão, que seriam tantos como a areia do mar. Nós somos pagãos, e Deus não fez promessa a ninguém fora de Israel para salvar ou condenar, senão aqueles que Deus determinou que se circuncidasse, pois só a genealogia de Abraão com seu filho Isaque foram envolvidos na aliança e o concerto de fidelidade, pois Isaque nasceu pela vontade de Deus e Ismael pela vontade de Abraão, e Deus fez separação entre Ismael e Isaque, pois Deus usou Isaque para preparar um povo para si, e Deus usou Jesus Cristo para levar seu povo. A população terrestre não foi envolvida nesse negócio, porém Deus nos usou como ferramenta para oprimir esse povo. Para os filhos de Abraão, nunca esquecer que Deus era seu Deus, e não poderia fazer parte com os pagãos, porque Deus já tinha feito uma promessa a Noé, que nunca mais destruiria suas criaturas, pois entre suas criaturas ficou isenta de circuncisão, e fora da aliança que Deus fez a Abraão, pois Ismael não foi amaldiçoado, mas abençoado. Em Atos 15, versos 7 a 19, o apóstolo Pedro entra em questão com Paulo e Barnabé sobre a questão da circuncisão, pois Pedro ficou estarrecido em ver que entre aqueles que quebrou a aliança da circuncisão, quando os pais seus ancestrais abandonaram Israel e foram habitar na cidade de Laís, onde está escrito em Juízes, capítulo 18, e Pedro viu que acontecia milagres e prodígios entre eles. Pedro demorou a acreditar, pois ele achava que essas coisas só aconteceria dentro do evangelho da circuncisão. Então se levantou Tiago, que entendeu os planos de Deus para resgatar os gentios de volta à casa do Pai, e relatou um texto de prontidão, onde relatava sobre a casa de Davi reedificada, que diz: depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Pois todos os apóstolos eram circuncidados desde o nascimento, mas naquele momento todos deveriam saber que os gentios foram comprados pelo sangue derramado na cruz, pois o sangue trouxe a graça, e pela graça, e pela fé, eles alcançaram a salvação. Pois a parábola do filho pródigo faz menção dos filhos de Dan e os filhos de Efraim. Pois assim como Pedro censurou os gentios que saíram da casa do pai para o mundo, assim o filho mais velho censurou a volta do irmão, o filho pródigo que estava no mundo, e o pai o recebeu de braços abertos, e levou para casa no ano 70 do primeiro século, e deu-lhes as melhores roupas, e o melhor da ceia.